Quando o Espírito me disse que o capítulo 6 de Apocalipse irá se cumprir nas próximas décadas, nós que estamos aqui na Terra e teremos que conviver, viver, perceber e ver muitas destas coisas, devemos orar e vigiar a respeito delas. E, sobretudo, compreender as forças que estão movendo e que moverão no mundo, ou moverão o mundo nestes dias. Fatos que acontecem em 30, 40, 50 anos se desenvolvem de maneira lenta, progressiva, e somente aqueles que têm os olhos do entendimento abertos poderão compreendê-los e percebê-los. O capítulo 6 de Apocalipse mostra, primeiramente, os 4 cavaleiros. E hoje nós vamos meditar no primeiro cavalo. E a visão é sobre força. Vamos recordar que cavalo é uma unidade de força. Força é que faz mover. Esse é o princípio do termo cavalo. Mas vejamos no primeiro selo, o primeiro cavalo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Portanto, nós temos o cavalo, o cavaleiro, o arco, a coroa. Vamos ver cada símbolo. Primeiramente, o cavalo significa uma força em movimento. O seu cavaleiro significa o caráter ou o pensamento ou a direção daquilo que se move. O que ele traz é o arco, simboliza a sua atitude ou o que faz. A coroa significa a vitória. Portanto, conclui-se que ele saiu vencendo e para vencer. Mas como vamos saber o significado do cavalo branco? Vamos procurar o significado no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. Seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Portanto, aqui nós temos a descrição do cavaleiro do cavalo branco. Não precisamos de interpretar, basta nós lermos as Escrituras. Se o cavaleiro branco, o cavaleiro do cavalo branco é o Verbo de Deus, este cavaleiro é Cristo, é o Espírito. O arco está sem a flecha. A flecha é símbolo da palavra. Se está sem a flecha e saiu para vencer, significa que a flecha já foi lançada. Veja bem o que diz o seu cavaleiro com o arco. É porque nestes dias, nas décadas que virão, o evangelho será pregado com poder e com força. Ele está sendo pregado desde Pentecoste. Em Pentecoste foi lançada a flecha, isto é, a palavra do Espírito Santo, o Verbo de Deus. O que é o Verbo de Deus? O cavaleiro. Portanto, ele traz a palavra do Deus vivo, o Espírito vivo, para vencer. Branco fala da pureza da pregação do Evangelho verdadeiro. Portanto, o primeiro sinal, ou a primeira força que está operando, que nós precisamos de compreender,
é o poder de Deus, o poder do verbo de Deus, o poder do evangelho. Ele traz uma coroa, significa que ele traz a vitória. Se você quiser ser salvo da força, do poder dos outros cavalos que são inteiramente negativos, pois representam a peste, a guerra, a fome, você deve estar no poder deste cavaleiro, nesta força, no poder do Espírito Santo, pois assim você sairá e será vencedor. Você só pode ser vencedor nesta força, na força pura do Espírito Santo, porque os outros cavalos representam a força da carne, contaminada, porque eles têm outras cores. O branco representa a pureza, as outras cores dos outros cavaleiros representa algo do maligno, algo que mudou a tonalidade. Isto significa mudança de caráter. Portanto, vamos continuar meditando nesta palavra. E que todos os irmãos e irmãs estejam nesta força, no poder do Espírito, no poder da graça do Evangelho de Deus. Essa palavra viva e verdadeira, que já foi lançada desde Pentecoste e está se movendo para vencer e que não pode ser derrotada. Se você não quer ser um crente derrotado, você deve estar neste poder e nesta força. Deve fazer parte, como diz Apocalipse 19, dos exércitos deste cavaleiro, isto é, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, dos filhos de Deus guiados pelo Espírito Santo. Nós estaremos meditando nos próximos dias nos outros cavalos e cavaleiros. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estejam preparados, cheios do Espírito Santo, para que assim não vivam ansiosos, nem fiquem preocupados, porque os dias serão muito maus. Que estejamos revestidos da graça e do poder do Espírito Santo. Amém.